Olá, exploradores da mente e do corpo! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante para dentro de nós mesmos, desvendando alguns dos maiores mistérios que o corpo humano ainda guarda as 7 chaves. Sabe, por mais que a ciência avance a passos largos, existem fenômenos que acontecem todos os dias conosco e que ainda deixam os maiores especialistas coçando a cabeça. Coisas como a estranha sensação de já ter vivido o momento antes, os rostos desconhecidos que aparecem nos nossos sonhos, ou aquele arrepio inexplicável ao ouvir uma música. Preparamos uma investigação profunda sobre 3 desses enigmas que nos lembram o quão complexos e surpreendentes nós somos. Então, ajuste seus fones de ouvido, prepare a sua curiosidade e venha comigo desvendar o que a ciência ainda não conseguiu explicar sobre a máquina mais perfeita do universo, o nosso próprio corpo. Vamos começar com um clássico, uma sensação que provavelmente todo mundo aqui já experimentou pelo menos uma vez na vida. O famoso déjà vu. Imagine a cena. Você está conversando com amigos, visitando um lugar novo, ou simplesmente vivendo um momento do dia a dia, e de repente, uma onda de familiaridade te atinge. Você tem a certeza absoluta de que já viveu exatamente aquela mesma cena, com as mesmas pessoas, as mesmas palavras, o mesmo cheiro no ar. É uma sensação tão vívida e tão real que chega a ser perturbadora. Mas quando você tenta buscar essa memória, ela simplesmente não está lá. É como tentar pegar fumaça com as mãos. O que exatamente está acontecendo no nosso cérebro nesse momento? A ciência tem algumas teorias. Claro, uma das mais populares sugere que o déjà vu é uma espécie de curto-circuito momentâneo no cérebro. Pense no cérebro como um supercomputador processando informações do presente e armazenando memórias do passado. A teoria diz que por uma fração de segundo a informação que está chegando pelos seus olhos e ouvidos pega um atalho e vai direto para a área de memória de longo prazo, antes mesmo de ser processada pela sua consciência como um evento presente. Seu cérebro interpreta uma experiência nova como se fosse uma lembrança antiga. É como se ele estivesse lendo o arquivo do presente na pasta errada, a pasta do passado. Outra hipótese fala sobre uma pequena desincronização entre os 2 hemisférios do cérebro. Por um milissegundo, um lado processa a informação pouco antes do outro, e quando o segundo lado finalmente processa, ele interpreta aquilo como algo que já aconteceu. Mas a verdade é que nenhuma dessas teorias explica completamente a intensidade e a complexidade da experiência. Por que essa sensação é tão forte? Por que ela parece carregar um significado quase místico para algumas pessoas? E por que acontece com mais frequência na juventude e tende a diminuir com a idade? O déjà vu permanece como um lembrete fascinante de que a nossa percepção da realidade e do tempo é muito mais frágil e misteriosa do que imaginamos. É uma falha na matriz ou apenas um truque da nossa mente? A ciência continua buscando a resposta. Agora, vamos mergulhar no mundo dos sonhos, um território ainda mais enigmático. Especificamente, quero falar sobre aquelas pessoas que aparecem nos nossos sonhos. Às vezes sonhamos com amigos, familiares, celebridades, mas e quando sonhamos com rostos completamente desconhecidos? Pessoas que temos a certeza de nunca ter visto antes na vida. Um vendedor numa loja estranha, um passageiro no mesmo ônibus onírico, ou até mesmo uma figura central em uma trama complexa do nosso subconsciente. De onde vêm esses rostos? Aqui a ciência nos apresenta um fato curioso e um pouco contraditório. Acredita-se que o cérebro humano não tem a capacidade de criar um rosto do zero. Pense nisso. Cada detalhe de um rosto, o formato dos olhos, a curva do nariz, a linha dos lábios, é incrivelmente complexo. A teoria predominante é que todos os rostos que vemos em nossos sonhos são, na verdade, rostos que já vimos em algum momento da nossa vida acordada. Podem ser pessoas que cruzaram nosso caminho por um segundo na rua, figurantes em um filme que assistimos há anos, ou o caixa do supermercado de uma cidade que visitamos nas férias. Nosso cérebro é um colecionador de dados visuais, armazenando milhares de rostos em nosso subconsciente, sem que a gente perceba. Durante o sono, quando o cérebro faz sua faxina noturna e organiza as informações do dia, ele pode pegar fragmentos dessas memórias esquecidas e criar novos personagens para os nossos sonhos. Ele funciona como um artista de colagem, pegando os olhos de uma pessoa, o cabelo de outra e o sorriso de uma terceira, para compor uma figura que nos parece totalmente inédita. Mas essa explicação embriológica não satisfaz a todos. Seria realmente possível que nos lembremos, mesmo que inconscientemente, de cada rosto que já passou por nós? E como explicar a clareza e a importância que algumas dessas figuras desconhecidas têm em nossos sonhos? O mistério aqui
não é apenas sobre a origem dos rostos, mas sobre o próprio processo criativo do cérebro e os segredos que ele guarda em suas camadas mais profundas, longe da nossa consciência. E para o nosso terceiro e último mistério, vamos falar de uma reação física que todos conhecemos bem: o arrepio. Aquele eriçar dos pelos da pele, cientificamente chamado de piloereção. A explicação básica para o arrepio é evolutiva e bastante direta. Para os nossos ancestrais peludos, eriçar os pelos tinha duas funções principais. Primeiro, criava uma camada de ar mais espessa junto à pele, ajudando a isolar o corpo e a reter calor em ambientes frios. Segundo, fazia com que parecessem maiores e mais intimidadores para predadores em uma situação de perigo. E um reflexo do luta ou fuga herdado, um resquício do nosso passado animal. Até aí, tudo bem. A gente sente frio e arrepia. Vemos um filme de terror, levamos um susto e arrepiamos. Faz todo o sentido. Mas aí vem a parte que intriga os cientistas. Por que nós arrepiamos com coisas que não representam nenhuma ameaça física ou mudança de temperatura? Pense naquele momento em que você ouve o trecho de uma música que te toca profundamente. A voz do cantor sobe, a orquestra explode, e arrepio. Ou quando você testemunha um ato de grande heroísmo ou bondade, mesmo que seja em um filme, arrepio de novo. Ou até mesmo ao contemplar uma obra de arte magnífica ou uma paisagem deslumbrante. Esse fenômeno é às vezes chamado de frisson ou orgasmo da pele. A ciência sabe como o arrepio acontece. É a contração de pequenos músculos na base de cada folículo piloso, controlada pelo sistema nervoso autônomo. Mas o porquê de emoções tão complexas e abstratas como admiração, nostalgia ou beleza ativarem esse reflexo primitivo de sobrevivência ainda é um grande ponto de interrogação. Algumas teorias sugerem que a música, por exemplo, pode enganar o cérebro, ativando as mesmas vias neurais de eventos inesperados e surpreendentes, que seriam interpretados como um alerta. Outros acreditam que é uma resposta emocional extremamente intensa, que transborda para o corpo físico. Mas a verdade é que não há um consenso. O arrepio emocional nos mostra uma conexão belíssima e misteriosa entre nossa mente, nossas emoções mais profundas e nossa fisiologia mais antiga. E assim exploramos o déjà vu, os rostos nos sonhos e os arrepios emocionais. 3 exemplos perfeitos de como o corpo humano, mesmo sendo o objeto de estudo mais próximo de nós, continua sendo um universo de perguntas sem respostas. Cada um desses fenômenos nos lembra que há muito mais acontecendo sob a nossa pele do que podemos compreender. A ciência continua sua busca incansável por respostas, mas talvez parte da beleza da experiência humana esteja justamente nesses pequenos mistérios que nos fazem questionar e maravilhar. Qual desses enigmas mais te surpreendeu, ou qual deles você já vivenciou de forma mais intensa? Deixe seu relato aqui nos comentários. Adoramos ler as histórias de vocês e criar essa comunidade de curiosos. O corpo humano é, sem dúvida, a nossa fronteira final pessoal, e cada nova descoberta só abre portas para mais perguntas. Muito obrigado por terem me acompanhado nesta jornada pelo desconhecido, que habita em nós. Se você é um apaixonado por desvendar os mistérios da ciência, do universo e de você mesmo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Assim, você não perde nenhum dos nossos próximos vídeos. Tem muita coisa fascinante vindo por aí. Um grande abraço e até a próxima investigação.